Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como controlar os efeitos de RGB do cooler Right Prism da AMD. Esse cooler tem duas maneiras de controlar os efeitos de RGB dele e tem vários efeitos de RGB que dá para colocar nesse cooler. Dá para sincronizar ele com o restante dos componentes do PC ou também dá para controlar os efeitos de RGB dele por esse software de controle de RGB da AMD e da Cooler Master. Esse cooler ele vem com duas opções de conector para fazer a alimentação do RGB. Tem esse conector com 4 pinos e esse outro conector com 3 pinos. O conector de 4 pinos é para encaixar esse cabo aqui, ó. Cabo RGB de 4 pinos, 12 volts. Então dá para controlar o RGB do cooler através desse cabo de 4 pinos, 12 volts. Infelizmente esse cooler não tem a opção do cabo de RGB 3 pinos 5 volts endereçável. O RGB de 3 pinos 5 volts endereçável tem muito mais opção de efeitos RGB do que esse cabo aqui de 4 pinos 12 volts. E aquele outro conector de 3 pinos do cooler é para esse cabo, que é um cabo USB 2.0. Então esse cooler tem duas opções para fazer a ligação do RGB. Dá para utilizar esse cabo USB, ou se a sua placa-mãe tiver esse conector RGB de 4 pinos 12 volts, daí dá para fazer a instalação do RGB com esse cabo. Mas não dá para instalar com os dois cabos ao mesmo tempo. Tem que escolher um dos dois cabos, porque senão o RGB fica todo bugado. Agora eu vou mostrar como instalar cada um desses dois cabos e quais os efeitos de RGB que vai conseguir fazer com esse cabo. E depois quais os efeitos de RGB que dá para fazer com esse outro cabo. Para instalar com esse cabo RGB de 4 pinos 12 volts, é só conectar essa partezinha aqui naquele conector de 4 pinos do cooler do processador. Esse conector vai instalado nessa posição, com esses 4 pininhos virados aqui para a parte da frente do cooler. Daí é só encaixar ele nesse conector de 4 pinos. Encaixa ele aqui e empurra até o final. Então aqui já está conectado esse lado do cabo no cooler. E essa outra ponta é só conectar nesse conector de 4 pinos que marca 12 volts RGB. Não pode instalar nesse conector que marca 5 volts. Esse conector aqui é para outro modelo de RGB. Não é para esse modelo desse cooler. Então você conecta nesse conector que tem 4 pinos e que marca 12 volts. No conector aqui do cabo tem essa flechinha desse lado. Essa flechinha ela tem que ficar na mesma direção desse pino que marca 12 volts. Então o cabo vai ser instalado nessa posição, com a flechinha ali na mesma direção do pino que está marcando 12 volts. Aqui é bem simples, é só encaixar aqui certinho no conector. Então já está instalado o cabo RGB 4 pinos 12 volts. Agora eu vou mostrar os efeitos de RGB que dá para fazer instalando com esse cabo. E qual a diferença desse conector 12 volts para o conector 5 volts endereçável. Todos os componentes RGB do meu PC são 5 volts endereçável. Só o RGB do cooler do processador, que é com conector de 4 pinos 12 volts. Então aqui ele não vai conseguir fazer os mesmos efeitos do restante dos componentes do PC. A diferença do RGB com conector de 3 pinos 5 volts para o RGB com conector de 4 pinos 12 volts. A diferença é essa daqui, ó. No RGB 5 volts, os LEDs eles são endereçáveis. Então o software da placa-mãe ele consegue controlar cada LED individualmente. Então aqui cada LED está acendendo numa cor diferente. Então mistura aqui todas as cores, dá para fazer girar, dá para fazer alguns LEDs apagar e outros acender. Então são infinitas aqui as possibilidades de efeito. Já com o conector de 12 volts 4 pinos não tem essa opção de acender aqui os LEDs individualmente. O software da placa-mãe reconhece apenas como um componente RGB, não reconhece os LEDs individualmente. Então vem apenas um comando para todos os LEDs, não vem um comando para cada LED individualmente. Então aqui eles vão conseguir mudar de cor, só que vai mudar de cor todos os LEDs ao mesmo tempo. Não vai misturar aqui as cores, pode ver que ele está mudando de cor, mas quando fica verde fica todos os LEDs verde. Quando fica amarelo fica todos os LEDs amarelo, quando fica roxo fica todos os LEDs roxo. Não dá aqui para misturar a cor igual aqui no conector de 5 volts. Então essa que é a principal diferença. Instalando o cooler do processador com o cabo RGB 4 pinos 12 volts.
Para controlar os efeitos de RGB do cooler vai ser pelo software de RGB da placa-mãe. Cada marca de placa-mãe tem um software diferente aqui para controle de RGB. Da Asus é o AuraSync, de outras marcas é outro software. Aqui no AuraSync dá para escolher vários efeitos RGB. Aqui ele está no arco-íris. Aqui em arco-íris também tem outros efeitos aqui pré-definidos. Eu vou mostrar aqui todos esses outros efeitos. Vou começar aqui de baixo para cima. Então tem esse azul com rosa. Daí vai ficar assim, ó. Tem também um amarelo com rosa. E daí vai ficar assim. O RGB do cooler não vai conseguir misturar as cores como o restante dos componentes do PC. Mas o software da placa-mãe vai mandar um comando para as cores aqui do cooler ficar o mais próximo possível da cor dos restantes dos componentes. Então eu vou colocar aqui os outros efeitos. Vocês vão ver que o cooler sempre tenta ficar o mais parecido possível com o RGB do restante dos componentes do PC. A cor do RGB do nome AMD e a cor do RGB desse anel só dá para controlar com aquele outro cabo, aquele cabo USB 2.0. Depois eu também vou mostrar certinho para vocês como controlar o RGB com aquele outro cabo. Agora eu vou mostrar aqui o restante dos efeitos. Tem esse efeito aqui que é azul com verde. Tem esse outro efeito que é amarelo, laranja e vermelho. Tem esse outro efeito que é azul, preto e vermelho. Tem esse outro efeito que é azul e vermelho. E tem esse outro efeito que é vermelho e preto. Então o cooler do processador sempre vai tentar acompanhar aqui os efeitos do restante dos componentes. Além aqui do efeito arco-íris, também dá para botar uma cor estática. Daí dá para escolher aqui qualquer cor. Aqui está na azul, então fica todos os LEDs em azul. Mas aqui pode ser escolhida qualquer cor. Pode, por exemplo, botar aqui um laranja. Vai ficar aqui todos os LEDs laranja. Ou botar aqui, por exemplo, um verde. Vai ficar todos os LEDs verde. Tem também um efeito intermitente. Aqui dá para botar uma cor aleatória. Esse efeito aqui ele vai ficar piscando e mudando de cor. Ou também dá para escolher a cor que quiser. Só escolher aqui a cor que ele já vai piscar só numa cor só. Tem também esse outro efeito aqui, ó. Que ele vai ficar piscando e mudando de cor dessa forma aqui, ó. Também dá para escolher uma cor só. Para ele ficar piscando de uma cor só. Tem ciclo de cor. Ele vai ficar alterando as cores aqui bem lentamente. Tem também o efeito noite estrelada. Aqui dá para escolher uma cor de fundo e um efeito. Aqui está no efeito aleatório e está com a cor de fundo desligada. Então fica esse efeito aqui, ó. Vou botar aqui a cor de fundo rosa. Aí já vai mudar para esse outro efeito aqui. Vou botar também aqui um efeito azul. Botar a cor do efeito para amarelo. Cor do efeito para verde. A cor do fundo para azul. A cor do fundo para amarelo. A cor do fundo para vermelho. Então aqui tem várias possibilidades de efeito. Tem também aqui o efeito música, que os efeitos de RGB ali vão ser conforme a música que está tocando. Eu botei aqui uma música tocar aqui no YouTube, mas infelizmente eu estou sem caixinha de som no momento aqui no PC. Então dá para botar vários efeitos aqui, ó, conforme a música que está tocando. Dá para escolher também uma cor para fazer o efeito. Também dá para escolher aqui algum estilo. Aí vai mudar um pouco ali os efeitos. Tem também esse efeito aqui, ó, cor adaptável. Ele vai mostrar a cor que tiver aqui na tela. Aqui a tela está mais escura e azul. Então os efeitos aqui vai ficar assim, um tom azul mais escuro. Agora aqui a tela está branca. Então os efeitos vão ficar aqui meio branco. Agora a tela aqui está toda azul. Os efeitos aqui vão ficar azul. Se você estiver jogando ou assistindo alguma coisa no YouTube, conforme as imagens que for aparecendo aqui na tela, vai mudando aqui as cores dos RGB. E tem também aqui o efeito escuro, que daí desliga todos os RGB do PC. Então aqui desligou todos os RGB do PC. Só não desligou aqui o RGB do cooler do processador, porque ele é conectado com aquele cabo de 4 pinos. Com esse cabo desliga apenas o RGB aqui da parte de dentro da ventoinha. Não desliga o RGB do nome AMD e nem o RGB desse círculo. Só dá para desligar totalmente o RGB do cooler utilizando esse cabo USB 2.0.
Mas se instalar o cooler com esse cabo USB 2.0, o software de RGB da placa-mãe não vai mais conseguir controlar os efeitos RGB do cooler do processador. Os efeitos do cooler do processador vão ser controlados por outro software, que é o software Write Prism da Cooler Master. O software aqui não abriu porque o cabo USB não está conectado, então vou mostrar para vocês como conectar esse cabo USB. Para instalar com cabo USB tem que retirar esse cabo RGB aqui do cooler. Tem que escolher um modelo de cabo aqui para fazer a instalação. Então eu vou remover esse cabo RGB de 12 volts e fazer a instalação do cabo USB 2.0. A instalação desse cabo é da mesma forma, com esses 3 pininhos metálicos virados aqui para a parte da frente do cooler do processador. Então ele vai ser encaixado nessa posição. Daí é só encaixar esse cabo nesse conector de 3 pinos. Então esse lado do cabo já está conectado. E agora é só conectar o outro lado do cabo com esse conector USB 2.0 e um conector USB 2.0 da placa-mãe. É esse modelo aqui de conector, que tem aqui um pino faltando no cantinho. O conector aqui do cabo também tem vários buraquinhos ali para encaixar. E tem um buraquinho aqui fechado aqui no cantinho, ó. Então tem que encaixar esse buraquinho que está fechado para o mesmo lado ali que tem um pino faltando no conector. Ele só vai se encaixar nessa posição. Se tentar encaixar ele aqui de outra posição, ele não vai encaixar. Então é só encaixar aqui, ó. Então já está instalado o cabo USB do cooler do processador. Aqui os efeitos de RGB do cooler já ficaram diferentes com esse cabo, ó. Pode ver que nesse anel aqui da parte de fora do cooler já está misturando aqui as cores girando. Com aquele outro cabo RGB de 4 pinos, a cor desse anel aqui era uma cor fixa. Ela ficava trocando de cor, mas era uma cor só por vez. Aqui já está misturando a cor, ó, e girando. Tem várias cores aqui misturadas nesse anel. Para controlar os efeitos de RGB desse cooler com aquele cabo USB 2.0, tem que baixar esse software de RGB da AMD e da Cooler Master. Eu vou deixar o link para baixar esse software aí na descrição do vídeo. Mas é só pesquisar RGB Software Write Prism aí no Google que já encontra esse software. Daí é só entrar aqui, ó, e fazer o download aqui do software. E depois é só clicar aqui em download. Daí é só esperar terminar de baixar aqui na parte de baixo. Daí clica aqui para abrir o download. Depois é só fechar aqui essa janela e dar 2 cliques nessa pasta. E depois dar 2 cliques aqui em Setup. Vai abrir essa janela, é só clicar em Sim. E daí vai abrir aqui o programa de instalação. Só tem o idioma em inglês, então é só apertar Next novamente. E depois apertar aqui nesse botão. Daí já vai abrir aqui o software automaticamente. E vai criar também o ícone aqui na área de trabalho. Então é só dar 2 cliques e já vai entrar no software. Daí dá para controlar o cooler do processador por esse software da Cooler Master e da AMD. E para desligar o RGB do cooler é só clicar aqui, ó. Daí ele desliga totalmente. E também dá para controlar os efeitos de RGB de cada parte aqui do cooler separado. Dá para controlar aqui do logo AMD. Dá para controlar aqui desse anel. E também aqui da parte do fan. Aqui no software tem cada uma daquelas partes ali do cooler do processador aqui separado, ó. Então tem aquele círculo em redor do fan. Tem o fan e tem o logo. Aqui dá para desligar cada uma das partes, ó. Então dá para desligar aqui o logo, dá para desligar aqui o fan e dá para desligar também aquele círculo em redor do fan. O logo dá para desligar ou ligar. E tem aqui só esses 3 efeitos, que é uma cor estática, então aqui está vermelho, então o logo ali vai ficar vermelho. Por exemplo, se escolher azul ele já vai ficar azul. Então aqui dá para escolher qualquer cor para ficar fixa. Dá para escolher aqui também o brilho. Dá para aumentar ou diminuir o brilho. Dá para escolher esse outro efeito que é o círculo de cor. Ele vai ficar ali mudando de cor lentamente. Então aqui tem a velocidade para ele mudar de cor e o brilho. Vai ficar ali mudando de cor. E tem também esse outro efeito aqui, ó. Esse outro efeito aqui dá para aumentar a velocidade. Dá para aumentar o brilho. E dá para escolher aqui qualquer cor. Então aqui eu vou botar um laranja. Então aqui ele vai ficar pulsando na cor laranja. Tem também a opção de ficar piscando e mudando de cor. Daí é só desligar aqui, ó. Já vai ficar piscando e mudando de cor o logo da AMD.
Pro logo era só esses efeitos que tem. O fan também tem só aqueles 3 tipos de efeito, que é uma cor estática, o círculo de cor e também aquele que a cor fica pulsando. Então dá para escolher qualquer cor aqui dessa barrinha de cima. Também dá para escolher a cor aqui do lado e nesse cursor. Então aqui eu escolhi a cor branca. Então aqui ele vai ficar na cor branca. Aqui eu posso escolher aqui outra cor, ó. Escolher aqui o verde. Já vai ficar verde. Também dá para controlar a cor aqui por esse cursor, ó. Vou botar aqui o azul. Já vai ficar azul. E também dá para ativar essa função aqui, ó, miragem. Ativando essa função, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou desativar a função para vocês verem. Desativando a função fica só a cor sólida. E ativando a função, vai ficar aqui com esses detalhes aqui, ó, tipo uma miragem. Na função miragem também tem aqui esses cursor, ó, que é a da cor vermelha, da verde e da azul. Movendo esse cursor vai mudar ali um pouco a miragem. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou colocar o cursor vermelho ali no final. Então vai ficar ali a miragem um pouco mais vermelha. Vou colocar agora o verde ali no final, ó. Então a miragem vai ficar um pouco mais verde. E colocar o azul ali no final. Então a miragem vai ficar um pouco mais azulada. E aqui na função miragem também tem 3 memórias para salvar aqui as configurações que você escolher. Daí é só colocar aqui na memória 1, escolher aqui as configurações que você quer. Com aquelas configurações o cooler vai ficar assim. Depois só clicar aqui em salvar. Então já vai ficar salva essa configuração aqui na memória 1. Tem também a opção círculo de cor. Então vai ficar aqui mudando todas as cores. E também dá para ativar aqui a função miragem. Daí vai ficar assim, ó. Fica bem legal. E também tem essa outra opção. Nessa outra opção aqui dá para escolher qualquer cor. E vai ficar aqui piscando na cor que escolher. Então aqui eu vou escolher uma cor verde. Então aqui vai ficar piscando na cor verde. Agora eu vou ativar aqui o miragem. Então vai ficar piscando assim, ó. Fica bem legal também. Esse efeito aqui dá para escolher ele ficar piscando numa cor fixa. Ou se quiser também dá para botar ele ficar piscando aqui em todas as cores. Daí é só desligar aqui, ó. Desligando aqui ele vai ficar piscando em todas as cores. Vai ficar piscando e mudando de cor. Desligar aqui o miragem. Então para o fan era esses 3 tipos de efeito. E para esse círculo em redor do fan, daí tem vários efeitos. Eu vou colocar aqui todos os efeitos para vocês verem. Então tem a cor estática. Tem o rainbow. Eu desliguei os efeitos de RGB da ventoinha para conseguir mostrar melhor os efeitos do círculo. Na câmera parece que está ligado aqui o fan também, mas não, é só o círculo aqui que está iluminado. Aí tem esse outro efeito. Esse outro efeito aqui dá para escolher o lado que gira. Dá para girar para um lado ou para o outro. E dá para aumentar a velocidade. Dá para escolher qualquer cor para esse efeito. Então vou escolher aqui a cor azul. Daí o efeito aqui já vai ficar na cor azul. Dá para botar aqui também outra cor, ó. Vermelho, laranja. Qualquer cor que quiser. Verde. E também tem a opção de desligar aqui esse botão, ó. Que daí vai ficar ali mudando todas as cores. Vai ficar aqui mudando automaticamente todas as cores. Tem também esse outro efeito, que dá para girar para um lado ou para o outro. Também dá para aumentar a velocidade e o brilho. Esse efeito dá para deixar aqui trocando as cores automaticamente. Ou escolher aqui uma cor específica. Então vou escolher aqui o vermelho. Dá para escolher também aqui o azul, o verde. Ou qualquer outra cor daqui, ó. E também dá para desligar esse botão. Daí ele vai ficar mudando as cores automaticamente. Esse efeito dá para aumentar e diminuir a velocidade. E também escolher o lado que ele gira. Ele também gira para esse outro lado. Tem também esse outro efeito. Só dá para aumentar e diminuir a velocidade. Ou aumentar e diminuir o brilho. Agora aqui ele está na velocidade máxima. Aqui ele está na velocidade média. Ele fica assim mudando as cores, ó. Tem também esse outro efeito aqui, ó, que é o código Morse.
Aqui dá para deixar para ele ficar mudando de cor automático. Então ele vai dar várias piscadas aqui numa cor e depois ele vai mudar para outra cor automaticamente. Já mudou aqui de cor, ó. E também dá para escolher uma cor específica, para ele ficar piscando assim numa cor só. Tem também esse outro efeito aqui, ó, o círculo de cor. Daí ele vai ficar mudando de cor aqui automaticamente. Esse efeito dá só para aumentar e diminuir a velocidade e aumentar e diminuir o brilho. E tem também esse último efeito, que dá para deixar aqui para ficar mudando de cor automaticamente. Então ele vai ficar piscando e mudando de cor. Ou também dá para escolher uma cor específica. Então coloquei aqui um vermelho, um azul, colocar aqui um laranja. Então por esse software de controle de RGB da AMD tem aqui vários efeitos. Vou deixar aqui passando aqui vários efeitos para vocês verem, ó, e várias combinações de efeito. Para vocês verem aqui todas as possibilidades que dá para fazer aqui com o cooler. Lembrando que esses efeitos só dá para fazer conectando o cooler com aquele cabo USB 2.0 e conectando numa entrada USB 2.0 da placa-mãe. Com aquele cabo RGB de 4 pinos não dá para controlar os efeitos RGB com esse software. Daí se conectar aquele outro cabo RGB de 4 pinos, o controle de RGB daí é pelo software de RGB da placa-mãe. Então com esse software da AMD tem todos esses efeitos de RGB para esse cooler. E era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e, se puder, se inscreva no canal. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.